Sim. Alô, alô, você, meu amigo e minha amiga, esse é o canal Paulo Munete News, o canal de alegria de Xanxerê, de felicidade, de alto astral, levando algum conhecimento, né? Algum conhecimento pouco, né? Mas levando bastante alegria para você, porque é importante, é isso, é estar presente em vários e vários locais de Xanxerê, onde a gente pode levar alegria, levar felicidade e levar conhecimento. Comigo, a professora Sonimara da Silva, professora e intérprete de Libras. Boa tarde, professora. Isso, boa tarde, Paulo. Estou muito feliz por esse convite e vamos lá. Me conta uma coisa. Como é que surgiu a ideia de ser professora de Libras ou a ideia de estudar Libras? Conta um pouco da tua vida, Sonimara, assim, da onde tu veio, quem você é, porque muitos conhecem essa menina do vídeo lá da Câmara de Vereadores. Que ela tá lá, né, assim, né, e você não sabe muito bem da história da vida dela. A gente tem uma história, né, então. Eu fui convidada lá no ano 2000, isso quer dizer, faz muito tempo, né, vamos abafar o caso, né, pela professora Marisa, que era instrutora, né, integradora da antiga Gered, que hoje é CRE, para fazer um curso, que é essa novidade que estava vindo no momento, que era a questão da língua de sinais, né, nas escolas, acessibilidade, inclusão do aluno surdo nas escolas. E ela me convidou para fazer esse curso, e eu fiz lá uma semana de curso, achei que não ia aprender, porque é difícil no começo, a gente... É verdade. Não é fácil, né? Concordo. E daí a gente ficou com a instrutora na época, era a Carla, sabe? A gente tinha um grupo bom e lá começou, sabe? Essa coisa assim... Tu era nova, né? Eu era mais jovem. Bem jovem. Assim, bem Sim. jovem. Não, mas, porque assim, é muito difícil alguém querer assim ir por esse lado, né? Isso. De trabalhar com... Isso. Não digo difícil, mas assim, acho que a gente vê poucas pessoas se desenvolvendo nessa área que precisa muito mesmo, né? Isso, até porque tem que ter muito treino e aquela coisa do dia a dia, né? Entendi. Porque se você faz o curso lá básico de Libras, né? Como eu fiz naquela época, eu fiz um curso de Libras e já fui para a sala de aula, trabalhar com um aluno surdo, né? Lá no ano 2002, 2003. E daí, desde lá, eu estou ainda nesse caminho, assim, que não é fácil. É treino, é dia a dia, porque você acaba esquecendo. Porque se você faz o curso, por exemplo, um curso básico de Libras, mas se você não tem o contato e ali não está interagindo, você acaba esquecendo. Pois é, verdade é assim, eu acho que tem que trabalhar no dia a dia para saber o que está acontecendo, né? E o contato, porque assim, muitas coisas, como a nossa língua, porque Libras é uma língua, né? Claro. Ela vai se modificando, então muitos sinais que a gente usava naquela época, naquele começo, já se não usa mais. Sem dúvida. Ou eles, né, mudaram, muitas gírias, então, isso quer dizer, é o contato, é aquela coisa diária para você estar se aperfeiçoando, né? Porque a gente acha que não é, as pessoas acham que não é fácil, que é fácil, mas não é. Claro. É muito treino, muito trabalho. Até porque a interpretação, eu não sei, é difícil para mim interpretar. Um sinal que tu faz assim, mas eu acho que é essa, ela tá falando isso, ela tá dizendo aquilo, ou é uma letra, é outra. Pois é, então, os sinais, depende do contexto, tem vários significados. Pois é. Então, depende daquele contexto que tu tá falando, ele vai ter um direcionamento. Mas no outro momento, o mesmo sinal tem outro direcionamento. Então, tem alguns sinais, assim, que ele acaba, né, ou você vai fazendo um alfabeto mesmo, né, vai fazendo letra por letra, que daí o surdo, quando ele vê você, ele já vai te dando sinal, sabe? Já vai, se tiver, ele já vai te passando. Porque essa troca que tem entre o surdo e o intérprete, né, a pessoa que quer esse contato com a língua de sinais e com a comunidade surda, então eles vão acabar te ajudando e te ensinando. Houve uma valorização, né? Graças a Deus, mas não foi fácil, né? Acredito que vocês tiveram que batalhar para ter essa valorização, né? Porque assim, o surdo, ele sempre almejou ter um lugar, né? Como todos, né? Sim, claro. Qualquer um portador de deficiência tem o seu espaço e deve ter, obrigação ter, né? Isso, então o surdo, ele lutou muito para ter esse espaço, de ter essa conquista. Por isso dessa data que a gente escolheu. Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem, dia do surdo, né? Mas assim, são movimentos que foram lá no passado até chegar no dia de hoje. Então, muita luta, muita conquista, muita bater de frente, até que eles conseguiram o reconhecimento, né? E graças a Deus, né? Sim. Que hoje tem. Profissional ainda, assim, sabe?
Nós temos profissionais, porque hoje em dia existe uma especialização, né, nessa área, tanto que nós temos o intérprete de Libras educacional e o bacharelado, que é para trabalhar como intérprete de Libras. Então, já tem uma faculdade. Tem uma então... profissão, porque hoje é reconhecida, né? O intérprete é reconhecido por lei, né? Que legal, é o gente. profissional intérprete de Libras. Que legal. É porque a gente tem visto agora até porque eu acho bem legal, assim, no sentido de alguém tá falando e tem alguém do lado lá fazendo o gesto. Eu acho que é um resgate, né? Um resgate com as pessoas portadoras, eu acho, né? Então, assim, nós temos que ter bem claro, assim, Paulo, que quando a gente faz Libras, a gente, assim, gostei quando tu falou dos gestos, assim, porque ele não é gesto, né? E muitas pessoas pensam que Libras é gesto, é mímica. Certo. E não é. Não. E ela é uma língua, mas assim, várias pessoas pensam, você está fazendo mímica, gesto lá. Mímica não, né? Então, sim, mas a gente já escutou isso. Então, entendi. Quando... É que é falta de conhecimento, até meu também, gesto, porque eu não tenho essa prática de saber o que é. É um jeito de falar, de conversar. Só que conforme o trabalho gesticulando com as mãos. Né? Porque assim, e toda a língua, né, como qualquer cultura, ela passa por diferentes, né? Tu tem que aprender. E quando você vê que você está conversando com o surdo, e ele está te dando um feedback, sabe? Claro, aí você sabe que ele está compreendendo. Ele está entendendo. Então, isso quer dizer, quando você fala uma outra língua, né, e a pessoa entende e te dá isso aí, você fica, ele entendeu, né? Sim. Então, é a mesma coisa que a Libras, né? A língua brasileira de sinais. Essa interação, esse conhecimento que hoje em dia está mais acessível para a comunidade, né? Na sociedade. Outra coisa, isso é universal ou é assim... do Brasil tem um jeito, do Peru tem um jeito, da Bolívia tem... Como a palavra. Isso, perfeito, colocar assim. Porque é uma coisa que eu fico pensando, mas como é que fica? Então, a língua de sinais, ela não é universal. Porque a Libras desculpa, interpretei mal. A Libras é a língua brasileira de sinais, é aqui do Brasil. É a mesma coisa que a outra língua, você falar o alemão, o espanhol. Não, entendi. Então, da Bolívia, então o que você faz de gesto aqui, se você for fazer num outro país, não, porque são sinais diferentes, entendeu? Entendi. A gente vem de uma descendência, assim, nós, povo brasileiro, né, nós viemos lá de Portugal. Certo. A língua de sinais veio lá da França, sabe? Quando veio para o Brasil. Então nós descendemos um pouquinho ali, sabe, da língua francesa, nós temos um pouquinho da língua americana, mas assim, são todas assim diferentes. Alguns países ainda não têm a língua própria deles de sinais. Olha só. Tem a gestual só, a caseira, que não é oficial. Então, nós, Brasil, graças a Deus que hoje nós temos, né? Quando é detectado essa criança que ela está com problema, porque me parece que agora a coisa, depois de um certo tempo, todo mundo se ligou, né? Que nem óculos, né? Sim. O pai está com problema de óculos, se ligou. A criança está com problema no ouvido, não pode, né? A partir de que momento, assim, é interessante começar a trocar esses sinais, que ela consiga aprender, que ela consiga saber, né, que a pessoa está aprendendo com sinais. Tá. Isso aqui também é importante, porque assim, quando a gente percebe que a criança é surda ao nascimento, hoje em dia o SUS ele dá oportunidade para você fazer alguns tipos de exame, né? Sim, e de graça, não precisa que nem o pezinho, né? É igual do pezinho. Nós temos o testinho da orelhinha, hoje em dia tem da visão. Sim, claro. Também. E quando tu faz o teste da audição, que é o BERA, né, a audiometria que tu faz, lá você já vai perceber que o teu filho é surdo, ou tem perda auditiva. Porque dentro da surdez tem vários níveis, né? Acredito. A leve, a moderada e a profunda. E lá você vê, né, pelo teste que você faz pelo BERA. E aí, a partir daí você vai estimular a criança. Nós temos o implante cloquiar, né, que é aquele aparelho que a gente faz, né, que a criança faz e acaba escutando uma voz mecânica, porque não é a voz humana, né, porque Entendi. é um chip, né. A partir desse momento, daí começa a trabalhar. Vai crescendo e vai estimulando a criança, ensinando ela desde bebezinho a ter o contato com a língua de sinais. Né? Se você é pai ouvinte e tem a criança surda, você vai estimular o seu filho. Se seu pai é surdo e a criança é ouvinte, ela vai acabar aprendendo por causa do contato, por causa dos pais. Sim. Ou por causa do filho. Então, quanto mais cedo você
introduzir a língua de sinais para a criança. E como é que fica esse aluno na escola? Terá que ter uma professora? Sim. Ah, tá. Sim, porque daí assim, lá na educação infantil, a gente fala com o professor bilíngue, porque ele tem que trabalhar o português e a Libras. Mas a Libras tem que ser a primeira língua dele e o português a segunda, porque ele tem que se comunicar. Claro. E daí, depois do 6º ano, né, depois que ele tem esse aprendizado, que ele consiga ler, ler o que está escrevendo, ele vai ter o intérprete de Libras. E o intérprete de Libras vai ser para a vida toda, sabe? Então, em qualquer lugar que ele vá, ele vai ter direito ao intérprete. Eu vejo assim que, na verdade, a gente está vendo dia a dia que as pessoas com portadores de deficiência, seja qualquer tipo de portador, mas nós estamos falando basicamente do surdo, né? O mercado está se abrindo também, Sim. né? O mercado está se abrindo até porque as pessoas estão verificando, o empresário, que isso é bom, né? Claro, que não é uma deficiência que faz a pessoa, sabe? E olha, não é um caráter da pessoa dizer, vou ajudar. Não, muito pelo contrário, isso não é por aí. É simplesmente, sabe, ver que essa pessoa tem potencial, né? Muito grande, por sinal. Por sinal, eu vi algumas pessoas que conheci surdos, mas que tinham uma potência, parece que tirava da surdez ou tirava e melhorava num outro lado, principalmente o lado assim de a pessoa ser muito inteligente. Você acha que com a perda de um pouco da surdez, ela desenvolve uma outra área mais propícia? Se dedica, na verdade é se dedicar também, né? Porque assim, eles são desafiados o tempo todo, eles têm que se provar que eles são capazes, porque você olhar hoje assim, você consegue identificar a pessoa que tem surdez ou não, porque você olhando assim, você não diz. Não. Então, se abriu essas portas. E eles são muito inteligentes, sim. Hoje nós temos professores, né, surdos trabalhando em universidades, em qualquer lugar que eles quiserem, hoje eles estão aí. E eles são muito inteligentes, porque eles têm uma percepção, porque assim, o visual deles é muito aguçado, né? Eles têm a perda auditiva, certo. Mas a visão e os outros sentidos são todos aguçados, então daí eles acabam desenvolvendo. É qualquer outra deficiência, né? Tem deficiência que é visível e que você tem que estimular. A mesma coisa é o surdo. O surdo, quanto mais receber estímulos visuais, motor e outras coisas, ele vai se desenvolver mais. E graças a Deus, né? Que bom, né? O bom também é que, queira ou não, eu acho que eles entram naquelas cotas também, né? Entram nas cotas, eu acho que isso que abre um leque de opções para essa pessoa viajar, voar, ser o que ela quiser ser da vida. Sim, porque hoje em dia, como te disse, nós temos surdos que são professores universitários, claro, médicos, dentistas tem advogados também tem. Que querem eles ser piloto de avião. Claro. Então, isso não impede eles de fazerem qualquer coisa que eles queiram. Sim, né? Sim. Mas desde que eles tenham um aprendizado, por isso da importância da Libras desde o começo da língua de sinais. Eles tendo contato e eles conseguindo ler o que estão escrevendo e conseguir falar, demonstrar o que eles estão sentindo, eles vão ser o que eles querem. A gente vê que Xanxerê tem crescido nisso também, né? Em que vários locais são colocados elementos para que o surdo ou o próprio, né, o cego, né, possa tocar e possa saber aonde ele está, né? Qual a importância de levar aos governantes, como dizer aos governantes, ao executivo, ao legislativo, a nível nacional, que essas pessoas, né, nós temos a obrigação de esclarecer elas. Então, esclarecer que eu digo no sentido de, não, tu tá num lugar perigoso, aí ela bota o dedinho, ela sabe, ou o som, né? Então, são essas questões de acessibilidade, que a gente, quando fala da inclusão, né, a gente cobra tanto, seja na parte visual, motora ou auditiva. Sim. A gente cobra essa acessibilidade. Por exemplo, o surdo, quando vai para um órgão público ou para um hospital, o que tem que ter lá? Acessibilidade para que ele entenda. Claro. O cego, quando vai lá, ele precisa ter acessibilidade tátil. Tátil. E as outras deficiências, né? A rampa, então, é tudo isso aqui. Tem uma legislação, né? Se tem uma legislação, tem que ser cumprida. Só que muitas vezes essa falta de informação, daí o que acontece? As pessoas acabam esquecendo e a gente só lembra quando precisa.
que a gente sabe que tem. Quando a gente tem essa pessoa que vai lá e não tem essa acessibilidade. Eu fui numa cidade aí que eu não vou dizer, e eu me deparei com um poste no meio da via, bem em cima dos tátil, né? Tátil se chama aqueles? Sim. Onde os portadores de cegueira, deficiência, fatalmente bateria num poste. E eu fico pensando comigo, como é que um administrador não vê esse tipo de situação? E se sabe? tem uma legislação. Né? Agora a gente vê algumas coisas que já são assim, tipo assim, que só faz desse jeito. Tipo elevador. Só vem com os botãozinhos já, com os números. Tu vê que são coisas e são práticas que estão sendo feitas, estão sendo reconhecidas, para que a acessibilidade já venha com acessibilidade. Não precisa ninguém questionar, isso, né? Mas hoje, né, as empresas, né, já estão mais voltadas para essa questão da acessibilidade. Como eu te disse, é uma lei e está sendo cobrado, exigido. Então, o elevador tem que ter acessibilidade, tem que ter o braille, tem que ter o tátil. O surdo, por exemplo, se apaga a luz, como que você vai fazer para chamar a atenção do surdo? Entendi. Então, é a questão da luz. Né? Você não vai tocar, você vai ligar a luz e ele vai se direcionar para tal lugar. Entendi. Então, são essas coisas que tá mudando, mas assim, muita luta, muita conversa, muito diálogo, né? Assim vai acontecer a inclusão. Não é de uma hora para outra. Passos lentos, mas vejo que a Tia adiantou muito, né? A Xanxerê adiantou muito. Eu vejo os prédios aí, já tem prédio já direcionado para isso. Já acho que nem sai aprovação de prédios, já não tem essa calçada tática. Olha, eu acho muito lindo mesmo, né? Isso é importante porque é o lado social também, né? Acho que estamos todos no mesmo barco. Olha, né? Só, em muita conversa, agora voltando, né, na área da surdez, a gente conquistou a Câmara de Vereadores. Né? Verdade. Uma briga muito antiga da comunidade surda, né, para ter o intérprete lá, para eles terem acesso à informação, porque eles são eleitores, eles votam também. Sim. Então, olha só, foi uma luta muito grande, conversa o quê? Hoje, e tanto que a Câmara de Vereadores de Xanxerê é referência. Tá, eu não vejo a Câmara de Vereadores hoje sem vocês me desculpem. Se acontecer alguma coisa, tudo bem, a gente não sabe, a gente até... É uma coisa assim, tão espontânea que é obrigatório. Tanto que eu fico só pensando o seguinte, como é que vocês fazem quando aqueles vereadores... Me dá pena de vocês, mulher. Me desculpe aos meus amigos do Legislativo, gente, mas assim, ó... Cara, fala um pouquinho mais devagar, fala mais pauseadamente, mais tranquilamente, abre a boca devagar, pensa que no outro lado tem um pessoal que está assistindo e precisa que a intérprete livre. Tente esclarecer o que você está falando, meu filho. Às vezes ela tem que usar muita imaginação. Então, eu tô rindo, mas é coisa séria. É sério. Às vezes a gente até pede para ele um pouquinho de calma, assim, para falar um pouquinho devagar, porque é muito rápido e a gente cansa muito também. Mas claro, vocês estão em duas só, mas não dá. É muito rápido, e a fala lá é muito rápida. Às vezes a gente pede um pouquinho. Só disso, me parece que faltou aula para alguns, eu sei, desculpa eu estar falando isso, mas na hora de você entrar para esse tipo de situação, você tem que falar pauseadamente, né? Eu me lembro aí quando tem os governadores, mas principalmente os presidentes, né? Eu via dos Estados Unidos e falava dando, sabe? Demora um pouco mais, mas a ideia é que as pessoas saibam o que estão falando. Outro fato, o fato do surdo ver o que a pessoa está falando com a boca. Eles fazem coisa assim, dentro dessa história da comunidade surda, das lutas e reivindicações, eles passaram por vários momentos, sabe? Desde a comunicação total, né, até a fala, assim, eles eram obrigados antigamente a falar, porque todo surdo tem voz. Sim, sabe? Claro. É uma coisa que é bem importante a gente esclarecer também, que todo surdo, ele não é mudo. Ele tem, o que ele tem? Ele tem perda auditiva, ele só não escuta, mas ele tem a voz, ele tem a fala. Então as pessoas, como acreditavam, eles tinham que falar. Sim. Tinham que falar de todo jeito. Então o que eles aprenderam a fazer? A leitura labial. Então se você falar calmamente para eles, ele vai te entender e vai fazer a leitura e vai te responder. Do jeito dele.
como ele entendeu. E daí depois eles foram, né, comunicação total, daí depois teve outro também. E até chegar à língua de sinais. Língua de sinais. Que era gestual, então assim, são processos, sabe? Sim. E muitos surdos, os adultos, né, principalmente os mais velhos, né, eles fazem essa comunicação, porque eles fazem fono. Sabe? Por causa da voz, assim, sabe? Porque como a gente aprende a falar, né? Porque a gente escuta. E o surdo não. Então, o surdo ele só não fala porque ele não escuta. Ele não é mudo, tá, gente? Então, vamos... Sim, claro. Identificar isso vamos aí. tirar. Né? O surdo não é mudo. Né? Ele só não escuta para poder falar, mas ele tem a voz. Estamos falando com a Sonimara da Silva, professora e intérprete de Libras. É muito importante, cara, saber sobre esse tipo de coisa, porque a gente vê, os professores vê esse novo ramo também de atividade, né? E vê que está crescendo bastante, porque, como diz, né? O mundo se abriu bastante, né? E todo mundo tem direito aos mesmos, vamos assim, se plagiar, os mesmos direitos. Né? Que está lá na Constituição, todos têm direito à educação, à saúde, e eles não são diferentes, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está inserindo eles também a todo esse meio, à educação, à saúde, ao transporte, né? Uma vida social, uma vida social, porque eles, para nós, né, que fazemos parte tá junto com a comunidade surda, a gente não vê diferença. Sim. Então... Só vê valorização, tem que valorizar cada vez mais. Tem que valorizar. Né? E pedir para as pessoas, olha, entre nesse ramo, se quer ser professora de Libras, estude, se dedique, que a vaga está aí, está aberta para todo mundo. Isso, mas como eu te disse, tem hoje uma graduação, né, que tem formação nessa área, sim. E assim, a gente treinando e se aperfeiçoando, que está aí, né, é uma profissão como qualquer outra e que é remunerada. Outra coisa, também. Professora, a gente viu aí essas meninas que vieram de São Paulo, tá? Sim. E elas lá, num tanto que elas estavam falando, elas tinham uma preocupação. Me ajudem se eu estou certo ou estou errado quanto à preocupação. É Doriana, essa última que teve? Essa última que teve, as duas moças muito queridas, por sinal simpáticas, né? E eu gostei muito da dinâmica delas, quando elas dizem que era para analisar um outro. Eu gostei da dinâmica delas. Elas falaram, assim, da falta de livros em braille, material, mas principalmente livros de... eles não falaram livros de ensinamento. Em material em Libras, mas elas falavam assim, livros de histórias que eu digo assim, não era contos, livros de história, livros de romance, que ainda, por mais que se tivesse, ainda se tem pouco. Então, porque a diferença, assim, o cego, ele tem o braille, né? Porque o braille é um código, não é livro. Então, tu faz os pontinhos, transcreve o livro. E a Libras, ela é mais complicada, por quê? É o 0300, ela viu? É o 0300, não é ninguém que está ligando, é o pessoal do 0300. Esse pessoal que liga. Meu Deus, eles me descobriram aqui. Faz tempo. Então, e para a língua de sinais, para o surdo é mais difícil, por quê? Porque ele está vendo. Tá? Ele tem que saber ler. Por exemplo, assim, eu pego um romance. Se o surdo está alfabetizado, ele vai saber o que está escrito. Entendi. Se nós formos escrever na escrita de Libras, que a gente diz o so write, é mais difícil. Porque são desenhos e tu tem que fazer letra por letra. O A, o B, o C. Então a escrita é diferente. Daí não se tem material. O que a gente faz? A gente faz adaptações. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade lá na sala de aula com a aluna, vamos supor, com um aluno que eu estou trabalhando, e ele está em processo de aquisição da língua de sinais. Ele está aprendendo a língua de sinais, ele é pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou lá procurar a palavra no português escrito, vou procurar o sinal em Libras e vou ensinar ele, para ele ir memorizando. Entendi. Porque a gente cobra muito do surdo o quê? A escrita, o português escrito, que é diferente da Libras. Verdade. Então tem essa diferenciação. Na Libras, ela não é que ela tem uma gramática, ela tem uma estrutura como o português, mas tem coisas que a gente não usa, sabe? Por causa que é muito som, né? Muito nasal o nosso português. E assim, pensando assim, o nosso país está caminhando ou está ainda gatinhando nesse sentido, no que se refere a Libras? Porque ela estava se queixando bastante disso, né, cara? Então, tá engatinhando, assim, como se diz. É um processo longo, árduo, que assim, ó, a gente vai conquistando as coisas aos poucos. Nós já temos bastante coisas, sim, né? Claro. Porque hoje em dia, eles já estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho, eles já são visíveis. Entendi. Claro, mas que falta muito ainda, né? O reconhecimento é que você vá numa loja
e os vendedores tenham contato, né, saibam se comunicar com ele. Que você vá no banco, tem alguém que tenha conhecimento e que saiba traduzir, se comunicar. É isso. E você vai na prefeitura e tenha, que você vá para fora, né? Claro que nesses órgãos tem, no fórum tem, eles chamam, né? Na delegacia. Então, esse sim. Mas é interessante que tivesse também uma pessoa capacitada em cada um dos órgãos, também, até para que pudesse. Isso vai acontecer um dia. A esperança, né? É uma coisa assim que, é como eu disse, é aos poucos. É que né? Com todos esses meios de comunicação do jeito que está, mas depois vão ter um virtual ali que a pessoa chega e vai falar mas com já o virtual. Já tem, por exemplo, hoje se tu for ver um programa, principalmente quando é federal, né? Alguma propaganda federal, sempre tem um intérprete nos anúncios. Sim. Então, às vezes, o próprio jornais de algumas emissoras já tem um intérprete, sabe? Então, são conquistas, mas é aquela coisa assim, é um passo de cada vez, sabe? A gente não pode regredir, só avançar. Mas tem virtual hoje, né? Tem aplicativos, né? Tem aplicativos onde que você tem uma conversação em Libras. É o uso da tecnologia. Por que o surdo está muito ligado com a tecnologia? Porque ela é acessível, ele consegue se comunicar. Olha então, tá aí também temos tecnologia, benefício da comunidade surda. Olha, a Sonimara da Silva dando uma aula aqui, a professora, sobre surdo e muito mais, Libras. Tem muita coisa para explorar dela. Ela trouxe aqui um cabedal de coisa. Era para não esquecer, porque são muitas coisas. Mas é interessante, porque assim, a gente tem visto, né, cara, eu sou apaixonado quando eu vejo que as pessoas elas se superam os seus objetivos. Eu sou um apaixonado. E eu vou te fazer um questionamento nesse sentido. Aparece, de vez em quando, né, a gente está pesquisando aqui, não sei o quê, aparece lá no YouTube, principalmente no YouTube aparece, uma pessoa que botou um aparelho e conseguiu ouvir. Eu me emociono, eu começo a chorar, porque eu me coloco na pessoa que nunca ouviu isso, ou a mãe que o filho nunca ouviu a voz dela, e aquele filho, se é pequeno, se é grande, porque teve gente já idosa também que nunca tinha esse tipo de... E colocou... Tu já presenciou isso alguma vez? Não. Não, assim, não, mas assim, eu tenho, assim... como eu te falei antes, do implante, porque quando a gente faz o exame, né? Certo. O teste da orelhinha, a gente já percebe que a criança, ou ela é surda profunda, ou tem perda auditiva, que ela vai ter que usar o aparelho, a pessoa já vai estimular. E o BERA, né, o implante coloquial, que a gente chama, né, o IC, esse é mais complicado, né? Porque só faz em Bauru, lá em São Paulo, que é referência. E para os pais, quando a gente almeja um filho, a gente já sonha com o filho perfeito. A gente nem em nenhum momento a gente cogita do filho que possa ter alguma coisa, né? E a gente só percebe que o nosso filho é surdo depois do nascimento. Algumas deficiências depois do nascimento. Claro. Então o sonho do pai e da mãe é ver o seu filho o quê? Escutando. E a gente vai fazer o possível para ser isso. Nem que mais tarde o filho ele possa fazer essa escolha. Se ele pode continuar escutando com o aparelho, mas ele também pode estar inserido na comunidade surda. Ele pode ter as duas línguas, né? Mas isso depende muito de como é o encaminhamento. Mas claro que é emocionante você, o filho, escutar mamãe, papai, a voz, porque... Não, ele abre o olho assim, Sim. tem alguns assim que você viaja, né? Viaja naquilo da criança. Claro, é emocionante. Né? É que nem aquele quando bota um óculos, tem um óculos agora também. Mamãe, e eles se emocionam, começam a chorar e não tem como você não entrar na figura da pessoa, né? E o legal é que vários desses aparelhos auditivos, eles estão menores, que não incomoda tanto eles, porque assim, é como eu te disse, é melhorando, é passos lentos, mas sempre para melhorar a qualidade de vida deles. Porque como que eram os aparelhos auditivos antigamente? Eles eram pesados, eles eram ruins, eles incomodavam. Sim. E hoje em dia não. Né? Eles estão quase imperceptíveis, tu coloca ali e pronto. Então, claro, que tudo for para melhorar a condição de vida, né? A qualidade de vida do surdo, da pessoa surda, vai ser maravilhoso. Mas quando eles estão dentro da comunidade surda, é claro que vai ser as mãozinhas falando para lá, se comunicando, sabe? Porque essa é a língua deles. Como é que, falando nisso, você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas tem em Xanxerê?
Olha, aproximadamente eu não sei, mas eu sei que é bastante. É. É bastante. Assim, valor total, uma porcentagem assim eu não sei, mas não tem. Mas eu sei que no Brasil é mais de 5 milhões. Olha só. Tanto que assim, a Libras é a segunda língua mais falada no Brasil. As pessoas acham que é outra língua, né? Mas Sim, não. sim. Porque quando eles fazem o censo, eles colocam o português, né? E daí colocam Libras porque o surdo entra dentro do português. Entendeu? Entendi. Então, daí a Libras é a segunda língua mais falada no país. Olha só, isso não sabia, são curiosidades que acontecem. Tu trouxe aqui alguma coisa que você queira informar a gente aqui? Porque eu trouxe, né, ficamos falando de outras coisas, eu acabei com o script dela aqui. Não, é que assim, é como eu te falei, são muita informação que a gente gostaria de passar para a comunidade, sabe, para a sociedade. Dizer que assim, esse dia é um dia assim só para a gente dizer que é para confirmar mesmo, sabe? Que para chegar nesse dia teve muitas lutas, muitas batalhas, e assim, e quando veio, ela veio para ficar. Então, é o reconhecimento. E por que do Setembro Azul? Também porque nós temos os meses, né? Por que do Setembro Azul para a comunidade surda também, que é importante? Porque começou lá na Segunda Guerra Mundial. No resgate. Porque eles pegavam, né? Eles mandavam para o campo de extermínio e eles colocavam uma faixinha azul, sabe, no surdo, para encaminhar para a execução. Então esse vai morrer, entendeu? Porque não tem serventia para nada, eles achavam. Acredito. E toda pessoa quando fizesse não tinha validade, né, sabe? Então daí eles classificaram, daí eles colocavam uma faixinha azul. E daí eles quiseram, né, com essas lutas, eles não, vamos usar o azul para agradecer essas pessoas, né, para lembrar dessas pessoas que morreram por nós, né, para nós chegar até onde que nós estamos. Acredito. Por isso que teve, e também teve o Congresso de Milão, lá também que teve um congresso que eles fizeram, né, proibindo também a questão da língua de sinais, porque eles acreditavam que o surdo tinha que falar, né. Sempre lembro meu irmão Marino, hoje aposentado, do BESC, foi gerente do BESC, que mora em Balneário Camboriú, ele era canhoto, né? E aí a professora amarrava a mão dele atrás. Assim. Porque tinha que ser? Ele tinha que escrever com a direita. É aquela coisa padrão, né? Quanto sofrimento, ele disse, quanto eu sofri, né? Eu me amarrava a mão nas costas. Era outros tempos, né? Era um tempo difícil, né? Não havia comunicação, não havia nada, né? Claro que a gente não pode passar a mão por cima das coisas que fizeram, né? Como eu te disse, antigamente a gente não via essas pessoas, vamos dizer assim. Assim. Né, na rua, claro. Meu Deus, como que agora tudo... Ficava escondido, né? Porque ficava escondido, a mercê né, estavam ali. Os pais não queriam, né? Não aceitavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Por causa da inclusão. Né? Então, a inclusão ela veio para ficar, o surdo está aí, ele tem direito, né? Também tem deveres, porque ele é um cidadão. Sim, como né? nós. Ele tem direito à informação. E para nós, por exemplo, quando eles dão esse feedback, que eles estão entendendo, por exemplo, rodar da câmara, ou quando a gente vai no hospital, né, trabalhar com eles, que eles chamam a gente, quando o médico pergunta assim, vamos dar um exemplo, como que ele está? Como que eu vou fazer para me comunicar? Não, o senhor só fala que eu interpreto. Sabe? Ele vai entender? Ele vai entender, sabe? Porque é a comunicação dele. Então, todos têm direito. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. A saúde, a educação, a habitação. Então, todos, eles estão aí, estão lutando e continuam lutando para melhor acessibilidade no banco, no forno, nas lojas. Né? Hoje em dia, o intérprete está aí, antigamente não tinha, e graças a Deus que estamos aí. Claro. E hoje em dia o intérprete é reconhecido como profissão, né, como eu falei, então tem todas essas coisas assim, ó, que estão engatilhando, que estão indo assim, e esses movimentos que tem só vem nos ajudar. Né, a valorizar e se tornar visível, que eles são cidadão e estão aí. E isso que a gente quer mesmo, que reconhecimento. Miga, muito obrigado por ter vindo. O que tu tem ainda aí? Eu queria ler uma frase que eu acho bem interessante. Depois... Não. É assim, ó. A língua de sinais é para os olhos e o que as palavras são para os ouvidos. A língua de sinais é para os olhos e o que as palavras são para os ouvidos. Porque a língua de sinais é visual. Não, né? E as palavras são para o ouvido, para você escutar. Olha aí, ó. São para as duas, né, para o ouvinte e para o surdo.
né? Muito bom, parabéns ao dia do surdo. Não sei se eu digo parabéns, porque na verdade a gente tem que comemorar vitórias. Então são vitórias. São vitórias. O reconhecimento é isso, são vitórias. Professora Sonimara da Silva. Isso aí. Obrigado por ter vindo. Você é uma simpatia. Várias vezes a gente não vem, a gente teve por uns lugares aí, se encontrou. Nunca tivemos um papo tão gostoso, tão bom, né? Eu sinto feliz por teu trabalho, né? Nós na sociedade agradecemos, sentimos orgulhosos pelo teu trabalho, é muito bonito mesmo. Né? Porque é uma coisa assim de a gente vê que é uma coisa de trazer aquele que não está dentro da sociedade para a sociedade, aonde essa pessoa tem o seu direito. Eu que agradeço, né, pelo convite, assim, e gostaria que tivesse mais gente aqui, sabe, para estar mostrando isso, o trabalho que a gente faz, e a gente faz o que gosta, né? Eu, quando me convidaram lá, né, eu achei que eu nunca ia, mas hoje eu me sinto agradecida pelo convite que me fizeram lá atrás. E é isso que eu quero, sabe, para a minha vida, é isso que eu gosto. E quando eu vejo que eles entendem, que eles estão interagindo, que eles estão aí, não tem coisa melhor no mundo. Então, são essas coisas que faz valorizar o nosso trabalho. Né? É você divulgando, né, dando mensagem através do teu canal e nós através das mãos, né, através da língua de sinais. É a comunicação. Então, isso que faz valorizar o nosso trabalho, nós estar inserido. E sempre quando precisarem, né, a gente é só chamar que a gente está aí, né, porque... quanto mais pessoas tiverem contato com a língua de sinais, melhor para nós. Claro, né? É verdade. Isso se chama inclusão, é o incluir. Eu estar incluindo na comunidade deles e eles estarem sendo incluídos na nossa. É verdade. Então é uma troca. Muito obrigada. Obrigado, deixa eu ir lá desligar. Olha aí, Sonimara da Silva, quer encontrar essa mulher aqui, alegre, feliz, está sempre na Câmara de Vereadores, meu amigo. Abraço, tchau, tchau, querida.